Bom, vamos começar a nossa série aqui de construção de gráficos usando o RGGplot, começando pelo scatterplot, ou gráfico de dispersão. Veja que eu tenho aqui um gráfico de dispersão, onde eu quero observar a correlação entre renda per capita e IDH dos nossos municípios. Especificamente dos municípios do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Veja que no meu eixo Y eu tenho a renda per capita, no meu eixo X eu tenho o índice de desenvolvimento humano. A cor dos pontos aqui, ou dos municípios, está de acordo com o estado. O tamanho também está de acordo com a renda per capita. Quanto maior a renda, maior o tamanho do ponto. Veja que eu tenho uma linha, uma reta traçada aqui, indicando uma possível correlação entre essas duas variáveis. Como eu consigo construir isso aqui usando o R e o ggplot? Vamos ver que é algo muito simples e muito objetivo. Até quem não sabe nada de programação consegue fazer. Bom, eu estou aqui no meu RStudio, tá? Muito fácil de instalar. Basta instalar aí na tua máquina, instala o R, instala a biblioteca ggplot. Depois eu coloco um videozinho mostrando só como instalar essas coisas aqui no teu computador, tá? Inicialmente eu vou importar os meus dados aqui, eu criei um arquivo, uma funçãozinha aqui que eu vou deixar disponível, só para importar esses dados aqui que eu baixei lá do site do Atlas, tá? Bom, com esse data frame importado, dá para a gente ver um pouquinho aqui o que tem nele, né? O IDH dos estados, eu tenho várias informações. Estado, né? Qual que a gente está usando? IDH do Sudeste, né? Muito bem. Vou usar esse data frame, IDH dos municípios do Sudeste. Eu tenho aqui o estado, o código daquele estado, o município, e as informações, as diversas informações que tem lá na base de dados do Atlas. As informações de nosso interesse vai ser a renda per capita e o índice de desenvolvimento humano, tá? Muito bem. E aí, basicamente, no scatterplot, eu quero observar a correlação entre duas variáveis. Para início de conversa, eu posso diretamente calcular isso. Então, por exemplo, vamos ver se existe correlação entre a população total e o IDH daquele município, né? Vamos ver se existe alguma correlação. Eu vou usar a função COR, né? E vou observar isso. Me deu o valor de 0,16 e alguma coisa. Quanto menor o valor, menor a correlação, né? É um valor entre 0 e 1. Quanto maior, quanto mais próximo de 1, maior a correlação entre essas duas variáveis, uma correlação positiva, né? Esse valor também pode ser negativo, pode existir uma correlação negativa entre duas variáveis. Nesse caso aqui, 0,16 não me dá uma correlação muito boa. Agora, se eu observar a correlação entre renda per capita e o IDH, será que a gente tem alguma coisa diferente? 0,87 alguma coisa. Então, já é um número muito mais próximo de 1. O que indica dizer que é possível que exista uma correlação linear entre renda per capita e IDH. Tá? Para a gente criar esse gráfico que eu ilustrei aqui, é muito, mas muito simples. Tá? Vamos lá. Eu vou utilizar a biblioteca ggplot, então eu vou chamar ela aqui, vou passar uma data frame, que é o IDHM dos estados do Sudeste, vou definir quem vai ser o meu eixo X, que vai ser o IDH do município, e o meu eixo Y, que vai ser a renda per capita. Os pontos eu vou construir usando a função geoPoint. A cor do ponto vai ser de acordo com o estado, o tamanho do ponto vai ser de acordo com a renda per capita. Olha só que fácil é na hora de construir isso aqui. O meu eixo X vai ser de 0 até 1, né? O IDH pode ser, ou melhor, isso, o IDH pode ser de 0 até 1, tá? Quebrando a cada 0,1, para a gente ver aqui 0,6, 0,7, 0,8. Para construir aquela reta, né, traçar aquela reta do meu gráfico, eu vou usar o GeoSmooth. O método é o linear, o método linear, e eu vou dizer que eu quero visualizar o erro padrão. O erro padrão, no nosso caso aqui, vai ser esses intervalozinhos aqui, ó, adjacentes à reta, certo? Muito bem. Os demais
os demais parâmetros. Aqui é só perfumaria, então eu defino aqui o subtítulo, né, bonitinho, o título do meu eixo Y, o título do meu eixo X, o título do meu gráfico, tá? O título ali embaixo, né, a fonte ali embaixo, né? Defino o tamanho da fonte ali nos meus eixos, né? Defino o tamanho da minha legenda, então só perfumaria. Você vê como é fácil construir isso aqui, não precisa nem saber de programação, tá? Basta importar o meu data frame, informo qual é o valor do meu eixo X, no meu eixo Y, e aí eu vou construindo o meu gráfico de acordo com a minha vontade, tá? É isso, pessoal. Depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar como construir esses scatterplots usando uma outra função que não seja apenas a regressão linear. A gente pode usar a regressão polinomial, dentre outros tipos de métodos, para a gente ver a correlação entre essas variáveis. Então é isso, por enquanto, a gente fica por aqui. Um abraço, pessoal.